Bom dia a todos e todas, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos dar início a esse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, orando, agradecendo a Ele por essa manhã, nessa manhã especial de celebração que nós separamos para louvar ao Senhor em ocasião do Natal. Que nós possamos desfrutar desse tempo com ações de graça, com entrega, com alegria, e que o Senhor possa renovar a sua vida nesse dia em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ô Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que já se encontra, Senhor, aqui nesse lugar. Obrigado, ó Pai, pela vida das pessoas que acompanham pela transmissão, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Senhor, traga em segurança aqueles que estão a caminho da Tua casa. Senhor, conduza-os debaixo da Tua bênção, livrando de todo mal, de todo homem violento, ó Pai, de toda armadilha do inimigo em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, desfrutar de um tempo de adoração abençoado aqui, ó Pai. Abençoa a vida do Isaac, a vida do Tiago, ó Pai, nos instrumentos que possam ser usados por Ti na ministração dos louvores. Abençoa, Senhor, a vida da Natânia nos equipamentos, ó Pai, derrame sabedoria, que o Senhor possa, ó Pai, cuidar de todos os detalhes nessa manhã, e que nós possamos, Senhor, nos entregar diante de Ti sem reservas. Senhor, usa minha vida na ministração da Tua palavra. Eu te peço a Tua bênção sobre mim, Senhor. Muito obrigado. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7, livro do profeta Isaías, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, texto na palavra do Senhor que muitos anos antes, o profeta Isaías havia profetizado o nascimento de Jesus. Muitos anos antes, o povo aguardava com expectativa a vinda de um Salvador, e o profeta Isaías, levantado por Deus, Mateus, ele profetiza o nascimento de Jesus muitos e muitos anos depois. Olha o que diz aí na palavra, em Isaías capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha aí, profetizou até o lugar. Versículo 2: o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de Ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, as recompensas, porque Tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Versículo 5: porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi
e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia. A palavra do Senhor nos promete, nas palavras aqui descritas pelo profeta Isaías, que o governo de opressão do pecado, o governo da culpa, o governo da tristeza, da angústia gerada pelo distanciamento de Deus, ele foi derrotado no nascimento, na vida, na morte e ressurreição do nosso Senhor. O nascimento de Jesus não foi ao acaso, foi profetizado séculos antes, e hoje nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, porque o mesmo Deus que falou no profeta Isaías, que se cumpriu no nascimento de Jesus, é o mesmo Deus que fala hoje, promete hoje e cumpre hoje as suas palavras. O Senhor promete, o Senhor cumpre, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Eu quero convidar você nesse momento a colocar a sua Bíblia sobre o seu assento, e a termos mais um momento de oração, agradecendo ao Senhor e entregando a nossa vida nas mãos dEle. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar, nesse dia, mas eu quero iniciar esse culto fazendo essa declaração: o nosso Deus é um Deus de palavra. A palavra do Senhor, ela se cumpre. Quando o Senhor promete, quando o Senhor declara, descansa. Quando o Senhor declara, fique tranquilo, se tranquilize, nós podemos confiar, porque o nosso Deus tem domínio sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor Jesus, pela presença do Santo Espírito de Deus aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Tome essa igreja, Senhor, tome esse ambiente, e que nós possamos, ó Pai, celebrar a Ti com alegria, com o coração leve, tranquilo, ó Pai, na certeza de que nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Que toda a culpa caia por terra, que toda a tristeza caia por terra, Senhor, que nós possamos experimentar a Tua presença aqui nesse lugar. Nós louvamos a Ti e entregamos esse tempo em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a
meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Vamos lá. Quando perguntam para Jesus qual é o primeiro mandamento, Jesus nem titubeou. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração,
Deus diz como devemos buscá-lo. Primeiramente Ele diz como a intensidade deve ser. Deus diz: amarás de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força. Você não pode se entregar só por metade. Vamos lá, Deus quer agir neste lugar, vamos. Gostaria que você prestasse muito bem atenção nessa letra. Meu coração eu entreguei a ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Jesus.
você então a nesse momento se preparar para receber a palavra do Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar, mesmo assentados. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração e peça ao Senhor nesse momento. Antes de eu orar por você, eu quero pedir que você ore por você e pela igreja. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração e peça assim: Senhor, fala comigo. Faça a sua oração aí agora. Peça ao Senhor que Ele fale com você, que Ele fale com a igreja. Peça para que Ele prepare o teu coração. Esse é o seu momento com Deus agora. Ore aí, fale com o Senhor, ore também pela minha vida, peça que o Senhor possa me usar nessa manhã para abençoar você, abençoar a igreja, pregar a palavra do Senhor da melhor maneira possível, com a unção e autoridade do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar todos juntos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tivemos até aqui, e nós te pedimos agora, Senhor, usa minha vida na ministração da Tua palavra, Deus, para que nós possamos ser edificados nela. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor prepare cada coração. Ó Senhor, que os corações aqui nesse lugar, aquele que nos acompanha também na transmissão, possa, ó Pai, ser um coração aberto para receber a Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que ela possa gerar vida, transformação, crescimento, renovo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos a bênção do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, antes de fazermos a leitura do texto bíblico, quero fazer aqui uma fala de introdução na palavra. O tema da mensagem aqui nessa manhã é uma mensagem de Natal. Uma mensagem de Natal. E aí tem um autor cristão que eu gosto muito, o nome dele é C.S. Lewis. Ele escreveu o livro Cristianismo Puro e Simples, As Crônicas de Nárnia, inclusive tem um filme, né, também. O C.S. Lewis, num texto que eu li essa semana, ele fala algo muito interessante sobre o Natal, Neuza, que é o seguinte: ele fala que o Natal, ele pode ser visto em três aspectos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu fico com medo quando eu falo número e eu levanto a mão para indicar, que já aconteceu de eu falar 3 e levantar a mão só 2, aí deu tudo certo aqui. Três aspectos que nós podemos ver o Natal. O primeiro deles é o aspecto cristão, religioso, que nós já conhecemos muito bem. O significado do Natal como a celebração do nascimento de Jesus. Para nós está muito claro. O segundo aspecto que ele fala é o aspecto da confraternização, do ambiente familiar ali, da hospitalidade, onde nós recebemos pessoas em nossa casa para celebrarmos juntos, a confraternização. E o terceiro deles é o aspecto comercial. E aqui ele faz inclusive algumas críticas sobre esse aspecto do seguinte: não que seja errado você presentear pessoas nessa ocasião, faz parte da celebração, nós celebramos assim, mas o grande problema é que esse terceiro aspecto, ele gera muitos desvios, e ele gera uma série de deformidades naquele que é o significado verdadeiro dessa data tão especial. E o aspecto comercial, ele gera pelo menos três coisas aí. Ele gera dor de cabeça, mais dor de cabeça do que prazer muitas das vezes, porque aí a gente tem que ir até lugares que a gente não gosta muito para comprar algumas coisas. Quem não gosta, por exemplo, de muvuca sofre nessa época do ano, né? Você vai comprar um negocinho, você vai ter que ir num lugar lá, numa loja, está lotado, vai na Americanas, vai no centro da cidade, vai não sei aonde, tudo lotado, abarrotado de gente. Eu particularmente, umas 3 vezes só na minha vida que eu fui na 25 de março, foi pisar lá e já querer ir embora logo, porque eu não gosto daquele aperto, aquela correria. Então é um momento que na vida de muitas pessoas gera muita dor de cabeça. Uma outra coisa que ele fala também é que é o seguinte: quase tudo é involuntário. Quase tudo é involuntário, faz porque tem que fazer. Já fica aquele negócio automático na cabeça, né? Não, eu tenho que comprar um negocinho aqui, e eu tenho que comprar aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo, e já no automático, involuntariamente. E uma terceira e última coisa, gerando transtorno, pois ainda, além das compras de Natal, dos gastos de Natal, nós temos também os nossos gastos normais.
Então, esse aspecto comercial, ele gera um problema muito grande na vida de muitas pessoas. E por que eu estou falando isso? Eu quero, juntamente com você nessa manhã, ler um texto que está lá em Lucas. Antes de você abrir a Bíblia, preste só atenção nessa última coisa que eu vou falar aqui. O que isso pode nos ensinar sobre a nossa vida com Deus? Simples, porque assim como foi feito com o feriado do dia 25 de dezembro, corremos o risco de transformar a vida com Deus em algo enfadonho, forçado, abandonando o verdadeiro significado e singeleza que essa vida tem. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Abre aí comigo, sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 8 em diante. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20. Amém. Com reverência à palavra do Senhor, convido você a acompanhar a leitura comigo, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Repita aí comigo, aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá para vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedouro. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Versículo 20. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciados. Amém. Leitura da palavra do Senhor. Você pode se assentar, permaneça com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos acompanhando alguns pontos desse texto no decorrer da mensagem. Amados, como eu falei então na introdução, nós corremos o risco na nossa vida, Denesi, de transformar a nossa vida com Deus, assim como muitos de nós transformamos o feriado do dia 25 de dezembro em algo forçado, em algo enfadonho, em algo cansativo, sem espontaneidade nenhuma, sem alegria, aquele negócio automático, porque chegou, eu tenho que fazer, porque é assim, pronto, acabou. Nós corremos um risco muito grande de transformar a nossa vida com Deus em algo nesse sentido. E eu quero trazer nessa palavra a você, nesse tema, uma mensagem de Natal, algumas lições sobre vida com Deus que nós podemos tirar desse texto que nós acabamos de ler aqui, dividindo em 3 pontos. O primeiro deles, você que está anotando, marque aí: expectativa gerada. Expectativa gerada. E aí eu quero convidar você a ler comigo novamente o versículo 8 e o versículo 9. Olha o que diz aí. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam.
Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre expectativa gerada, é que no relacionamento com Deus, o Senhor, Ele gera coisas em nosso coração, Ele gera expectativas em nosso coração, Ele nos dá revelação na palavra do Senhor. E nós percebemos aqui nesse texto que havia no campo alguns pastores que estavam cuidando ali de seus rebanhos. E aí uma coisa que eu preciso destacar aqui é o seguinte: os pastores naquela época, pastores de ovelhas, pastores que tinham ali os seus rebanhos, eram vistos naquele tempo como pessoas impuras, como pessoas, em até alguns casos, desprezíveis. Por quê? Porque o serviço do pastor era um serviço muito sujo. Ele tinha que ficar lidando ali com sujeira o tempo inteiro, e ele não conseguia acompanhar, muitas vezes, aquele ritmo religioso judaico que exigia limpeza e purificação o tempo inteiro, de lavar as mãos, de lavar os braços e cuidar daquela higiene toda. Então o pastor era visto como alguém desprezível. E havia até um ditado naquele tempo que dizia o seguinte: para os pais não ensinarem os seus filhos a profissão de pastor. Ensina qualquer outra profissão, menos essa profissão de pastor de rebanhos. E é curioso, né, porque homens muito importantes na história de Israel foram pastores, como foi o caso de Davi, o caso de Moisés, mas mesmo assim, os pastores naquele tempo eram vistos como pessoas desprezíveis, e eles ficavam lá no canto deles, e os outros iam seguindo a sua vida no outro lado. E aí é interessante o que a gente percebe nesse texto: o anjo do Senhor se revela aos pastores, o anjo do Senhor se revela àqueles que eram desprezados, e ele não só se revela para quem era desprezado, como ele também se revela aonde eles eram desprezados. Repare no versículo 9, o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. O anjo do Senhor foi até o lugar onde os religiosos que desprezavam aqueles pastores não pisavam, no lugar onde pessoas não queriam estar, e ali o anjo do Senhor encontra aqueles homens e gera uma expectativa no coração deles. Daqui dá para a gente tirar muita lição sobre experiência com Deus nesse texto. Desceu o anjo do Senhor aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Uma coisa a ser destacado aqui: não há lugares, não há ambiente, não há situações que Deus não possa acessar. Não há lugar, não há luta, não há ambiente, não há nada que Deus não possa acessar. Embora o homem despreze, embora o homem olhe como coisa pouca, embora o homem olhe como coisa muito suja, Deus acessa esses lugares. Deus vai de encontro aos pastores, Deus vai de encontro às pessoas humildes, Deus vai de encontro às pessoas que estão com o coração aberto para receber esse brilho da glória de Deus. Não há lugar que Deus não possa acessar. Não há vida pequena demais que Deus não venha se interessar. Deus olha e vê valor. Deus olha e enxerga algo especial. Deus olha e manifesta a sua presença. Eu fico impactado nesse texto aqui, quando eu leio e medito nele, pelo seguinte: o anjo não só apareceu para aquele homem, para aqueles homens, mas a glória de Deus brilhou naquele lugar. Não foi só o anjo que chegou, Andréia, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Não há lugar que seja simples, pequeno, difícil demais, que a glória de Deus não possa brilhar ali. E quando a glória de Deus brilha, algo novo acontece. Algo acontece. Deus não se detém aos limites do desprezo humano. Deus não se detém aos limites do desprezo humano. Ele entra onde Ele quer.
Não interessa o que as pessoas acham, não interessa o que você acha, não interessa o que eu acho. Se Deus quiser mover ali, Deus vai mover ali, vai se manifestar ali. Deus vai mostrar a sua presença e gerar expectativa. Não há lugar que Deus não possa acessar. Eu não sei como que está a sua vida para esse Natal desse ano. Eu não sei como que você chega até aqui, se você chega feliz, se você chega chorando a perda de algo ou de alguém, se você chega preocupado, se você chega triste porque esse ano de repente você não vai conseguir estar com alguém que você ama muito. Eu não sei como que você chega nesse Natal, mas saiba de uma coisa: não há ambiente, não há nada que possa impedir o Senhor de acessar o teu coração e Ele derramar sobre você a alegria que só Ele pode derramar o renovo sobre você que só Ele pode derramar. Não há nada que possa deter o nosso Deus. Jesus nos revela uma face de Deus acessível. Deus acessível. E o nascimento de Jesus, conforme nós vemos no Evangelho, quebra muitas barreiras, porque os pastores que eram desprezados têm revelação de Deus, uma barreira quebrada. E uma outra barreira quebrada, Jesus nasce numa, eu ia falar hospedaria, só que não é hospedaria não, Jesus nasce num estábulo. Jesus quebra barreiras desde o seu nascimento, revelando aos pastores que o Messias chegou e nascendo num estábulo. E aí essa semana eu estava conversando com 2 amigos pastores. A gente sempre tem encontros virtuais durante a semana, e a gente estava falando sobre a palavra de Natal que a gente ia pregar esse final de semana. E um pastor, amigo, compartilhou algo que mexeu muito comigo. Eu falei, cara, isso daí é muito profundo. Comparando o nosso coração com as hospedarias, os hotéis, e comparando o nosso coração com o estábulo. Vou te explicar. A palavra do Senhor nos diz que quando Maria estava grávida, ela e José procuravam hotéis, hospedarias, para que eles pudessem ficar ali, para que Maria pudesse dar à luz tranquilamente. Só que a palavra do Senhor nos mostra o quê? Eles procuraram hospedarias, mas não encontraram nenhuma que eles pudessem ficar. E eles então foram para um estábulo. Aí eu vou perguntar uma coisa: quantos aqui já foram no estábulo alguma vez? Já foram no estábulo? Lugar que fica cavalo, lugar que fica porco, que fica bicho ali. Estábulo é lugar onde ficam animais. E quem já foi sabe que o cheiro é forte para dedéu, o negócio é complicado, é fedorento, tem mosquito, tem bicho, não é o lugar mais bonito do mundo de se estar. E Jesus nasce num estábulo. Jesus nasce num ambiente totalmente improvável. E aí nos mostra que o nosso coração, nós podemos enxergar como um coração hospedaria ou um coração estábulo. E aí às vezes a gente se impede de receber algo de Deus na nossa vida pelo seguinte: eu olho para o meu coração e eu não vejo o meu coração como um coração hospedaria, que é o quê? Um coração limpinho, um coração tudo arrumadinho, um coração perfeito com tudo no lugar. Nosso coração não é assim. O nosso coração, infelizmente, é um coração estábulo, é um coração que tem as suas bagunças, é um coração que tem coisas a serem arrumadas, é um coração que tem a sua sujeira, é um coração que precisa de intervenção de Deus. E aí, mais uma boa notícia que vemos nesse texto: o lugar onde Jesus nasce é no estábulo. Jesus não está à procura de corações hospedaria, coração perfeito. Jesus não está à procura de perfeição. Jesus está à procura de corações imperfeitos, mas que se abrem para que Ele possa ali habitar, para que Ele possa ali crescer, para que Ele possa ali desenvolver a santidade do Senhor. Amados, nós precisamos entender nesse texto essa primeira coisa: o Senhor está à procura de humildade. O Senhor está à procura de pessoas quebrantadas. O Senhor está à procura de pessoas que sabem que não são perfeitas. É como o pastor Bruno Roberto pregou aqui na semana passada.
Você pode reparar na palavra do Senhor, todos aqueles que tentaram fingir ser algo que não eram, só tomaram exortada de Jesus. É impressionante. E aí ele deu o exemplo de Pedro, eu achei fantástico. Pedro, durante todo o tempo, antes da morte de Jesus, ele tentava, Edgar, botar uma banca que ele não tinha. Ele tentava passar uma imagem que ele não era. Por exemplo, tem um momento que Jesus chega, né, e fala, olha, eu vou morrer. E ele comunica aos discípulos, o Filho do Homem vai ser entregue para morrer na mão desses homens. E aí Pedro estufa o peito e fala, vai morrer nada não, eu vou contigo. Que morrer, que papo é esse? Se Pedro fosse carioca, né? Que papo é esse, mestre? Não vai morrer nada não. Nós vamos lá, eu vou junto contigo até o final. E o que Jesus fala para Pedro? Pedro, você vai me negar 3 vezes, filhão. Você está achando que você é alguma coisa, Pedrão? Não adianta pôr uma máscara e fingir que você é algo que você não é, Pedro. E depois Pedro é confrontado, quando Jesus está ali apanhando, quando Jesus está ali sendo humilhado, Pedro é confrontado com aquilo que ele de fato é. E aí naquele momento a palavra do Senhor vai nos mostrar que Pedro vai voltar para viver a vida que ele tinha antes. O que ele fala? Vou pescar. Eu vou voltar para a pescaria, porque eu tentei passar uma imagem de algo que eu não era. Só que aí depois, Jesus volta ressurreto, encontra com Pedro novamente, e aí ele faz aquelas perguntas para Pedro, né? Pedro, tu me amas? O pastor Bruno pregou aqui semana passada. Você me ama com um amor perfeito, Pedro? E aí Pedro responde o quê? Não, Senhor, eu te amo com um amor de amigo. E aí Jesus pergunta de novo para ele, e a resposta de Pedro 3 vezes é a mesma. Senhor, o Senhor sabe, o amor que eu tenho por ti é um amor de amigo. Eu não te amo incondicionalmente. E dali em diante, Jesus olha para Pedro e diz, agora sim, vai cuidar das minhas ovelhas. Agora sim, você vai viver uma nova história. Sabe por quê? Tirou a máscara, tirou os bloqueios, mostrou para Jesus quem ele de fato era. Mostrou para Jesus que o coração dele era um coração estábulo e não um coração hospedaria. O coração dele tinha sujeira. O coração dele tinha coisas fora do lugar, limitações, que precisavam ser tocadas. E nesse momento, Jesus olha para Pedro e fala, agora sim, o Senhor valoriza os humildes. Os humildes são aqueles que chegam diante de Deus e declaram ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu preciso crescer muito. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não sou nada. Sabe o que nós aprendemos sobre o Natal ainda aqui? Que é o seguinte, Deus tem prazer em pessoas simples. Deus tem prazer em pessoas simples. E uma outra coisa, o Natal é a celebração da alegria dos humildes. O Natal é a celebração da alegria dos humildes. Sabe por quê? Porque a luz que brilha aos humildes em seu lugar de habitação. A luz do Senhor brilha aos humildes. A luz do Senhor brilha diante daqueles que sabem que são pequenos. E os humildes desfrutam de revelação do Senhor. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, fechando aqui, é expectativa gerada. O Senhor gera algo no coração de pessoas humildes. Segunda coisa dessa mensagem é expectativa experimentada. Expectativa experimentada. Agora vem comigo aqui no versículo 15. Olha o que diz aí o versículo 15. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém. Você pode repetir comigo aí bem forte? Vamos até Belém. E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 16 agora. Foram depressa. Agora fala de novo aí. Foram depressa. Vamos até Belém e foram depressa. Então, a primeira coisa que eu falei aqui é que Deus está à procura de corações o quê? Humildes. Corações que reconhecem que são pequenos realmente, que necessitam de Deus. Amém? Agora, a expectativa que foi gerada no coração é experimentada. Nós vamos agora para um segundo passo. É fundamental, amados, que na nossa vida com Deus, nós
avancemos da revelação recebida para a experiência vivida. Vou repetir, é necessário, é fundamental na nossa vida que a gente passe da revelação recebida para a experiência vivida. Os homens, os pastores que viram a glória de Deus e a manifestação dos anjos, eles declaram agora uns para os outros: vamos para Belém, vamos para Belém, vamos sair do lugar aqui onde a gente está e ir até o lugar onde esses anjos falaram. Vamos sair agora desse lugar onde nós estamos e ir para o lugar que Deus nos mostrou. Vamos para Belém. Amados, nós precisamos ter experiência na nossa vida com Deus. E aí a teologia wesleyana, ela tem uma explicação muito interessante sobre o que é experiência e como ela é gerada. A experiência, nós vemos e aprendemos que é o seguinte: a experiência é a relação de troca que nós temos com a Bíblia. Ou seja, nós lemos a Bíblia à luz do lugar onde nós estamos, da vida que temos, das coisas que enfrentamos. Nós lemos a Bíblia e interpretamos as nossas experiências à luz da Bíblia. Vou explicar aqui. Eu leio a palavra do Senhor, e na medida que eu vou lendo a palavra do Senhor, eu vou lendo com a atenção que eu vou vendo, e eu vou também meditando na minha vida. Eu vou meditando naquilo que eu estou atravessando. De repente você está na expectativa de uma bênção, e você está ali lendo a palavra, e você lê a palavra com a sua vida aqui em mente. O que essa palavra tem para a minha vida? O que essa palavra tem para a minha caminhada? O que essa palavra tem para eu colocar em prática? E aí então a experiência ela é gerada da seguinte maneira: eu leio a palavra de Deus, eu recebo a mensagem, e a mensagem encontra lugar no meu coração. E essa mensagem ela mexe comigo, Tiago. Essa mensagem, ela gera sentimento no meu coração, algum sentimento, ou um sentimento de alegria, um sentimento de consolo, um sentimento de mudança, de incômodo. Às vezes a mensagem, ela confronta a gente, e um sentimento é gerado. Mensagem recebida, sentimento gerado, nos leva para a experiência. A mensagem que a gente recebe gera vida dentro de nós, e ela nos leva a experimentar na prática. Nós não podemos ser, aquilo que eu costumo dizer, apenas apreciadores de mensagem. Nós precisamos ser pessoas que vivem a mensagem, pessoas que praticam a mensagem, pessoas que vivem a experiência. Nós precisamos disso. Quando a gente recebe uma palavra, a gente percebe que Deus se importa com a gente. A gente percebe que Deus está atento sobre a nossa vida. E então acontece o que aconteceu com esses pastores. Primeira coisa, viver a experiência significa ser transformado. Viver a experiência significa ser transformado. Os pastores ouviram aquela palavra e declararam: vamos para Belém, vamos até Belém. A transformação do seguinte: eu vi que aonde eu estou, eu tenho que sair daqui, porque Deus tem algo para mim em outro lugar. Então eu saio dessa condição e vou para Belém. O que isso pode significar para nós, pastor? Às vezes a palavra do Senhor está ministrando sobre você, sobre medo, por exemplo. E você está num momento de medo, num momento onde você está travado por conta de alguma situação, e a palavra do Senhor vem até você dizendo: não há fraqueza que Deus não possa acessar. E o Senhor te chama a sair da zona do medo e avançar na sua caminhada. Então a palavra do Senhor te ensina a sair dessa zona de medo e ir para Belém. O que significa Belém na sua vida nesse caso? Viver uma vida corajosa, viver uma vida de entrega, viver uma vida de ousadia. Eles foram para Belém. Saia da condição e do estado que você está para viver o que Deus tem para você. A experiência nos tira do lugar que estamos e nos leva para o lugar que Deus tem para nós naquele momento da nossa vida. Vamos até Belém.
Vamos viver os sonhos de Deus, vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer aquilo que Deus está nos ensinando a viver e a fazer. Uma segunda coisa também sobre experiência, é que viver a experiência também significa transformar a mensagem em obras. Transformar a mensagem em obras. E aí, nós vemos aqui no versículo 16, foram depressa. Juntando aqui as duas coisas, vamos até Belém e foram depressa. Nós podemos comparar isso a uma experiência de culto num domingo. Você recebe uma palavra e aquela palavra mexe com você. E aí você identifica algo na sua vida, eu preciso me mexer. Eu preciso ir para Belém. Eu preciso me aprofundar na experiência com Deus. Eu preciso entender que Deus se importa comigo e eu preciso avançar na missão. Vamos para Belém. Aí o culto está acabando e você declara ao Senhor: Senhor, eu vou para Belém, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou viver agora o que a tua palavra me falou. Só que não devemos apenas ficar nas palavras. O texto bíblico vai nos dizer que os pastores foram depressa. Eu deixo essa mensagem para nós aqui também nessa manhã. Quando você souber o que você tem que fazer, faça logo. Quando você souber algo que precisa ser feito, faça logo. Talvez nessa manhã Deus esteja te lembrando de coisas que você precisa fazer ainda na sua vida antes que esse ano acabe. Talvez você tenha que se reconciliar com alguém. Talvez você tenha que pedir perdão ou liberar perdão para alguém. Talvez você tenha que buscar alguém que está desviado, abraçar alguém que você conhece que está perdido. Talvez o Senhor esteja te movendo a voltar a orar, a voltar a jejuar, a voltar a ler a palavra. Talvez o Senhor esteja te dizendo nessa manhã a se levantar, a erguer a cabeça, porque Deus é contigo. Eu não sei o que está sendo gerado no teu coração nessa palavra, mas eu digo para você também aqui o seguinte: quando sair daqui, faça depressa o que tem que ser feito. Porque às vezes nós ficamos estacionados, porque a gente fica adiando as coisas demais. Ô Senhor, é verdade, eu tenho que voltar a orar. Eu tenho que voltar a orar, eu vou orar. Volte depressa. Senhor, eu entendi, eu tenho que pedir perdão. Eu vou pedir perdão. Peça depressa. Senhor, eu entendi, eu vou de encontro àquela pessoa que precisa receber uma palavra, que está abandonada. Vá depressa. Eles foram depressa. Eles transformaram logo a palavra recebida em obras. Nós não podemos ficar adiando as coisas. É como eu falei aqui na semana passada, a nossa parte é fazer a nossa parte. A nossa parte é fazer a nossa parte. Foram depressa, não ficaram medindo esforços, não é apenas cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecer, mas é fazer depressa aquilo que Deus tem para nós fazermos. E uma terceira e última coisa nessa mensagem, terceiro e último ponto, marcas deixadas. Primeiro ponto, então, é expectativa gerada. Segundo ponto, é expectativa vivida, experimentada. E o terceiro e último ponto são as marcas deixadas por essa experiência. Olha o que diz o versículo 20. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quero ler de novo. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus. As experiências que Deus proporciona para cada um de nós, ela deixa marcas. Ela deixa marcas. Como eu falei no início, agora ligando aqui os pontos lá do começo da mensagem, essa experiência de Natal, que também é, na vida de muitos, a experiência com Deus, muitas das vezes é algo arrastado, é algo sem vida, é algo frio.
que só deixa marcas de cansaço, que só deixa marcas de preocupação, de peso, de angústia. Só que a marca que a verdadeira experiência com Deus deixa no nosso coração é de esperança renovada. E aí eu quero comparar aqui, por exemplo, ao dia 26 de dezembro. Para uma pessoa que vive o Natal de uma maneira sem vida, apenas da maneira mecânica, como eu falei aqui no começo da mensagem, o dia 26 é uma treva pura. É uma treva pura, por quê? Dia 26 tem o quê? Ressaca da cachaçada do dia anterior. A barriga pesada porque o peão comeu 5 vezes mais do que comia em dia normal. Uma glutonaria lascada. Uma dor de barriga lascada. E para piorar ainda mais as coisas, o camarada acorda com a dor de cabeça tremenda e lembrando, poxa vida, eu fiz um monte de conta, comprei um monte de coisa, parcelei sei lá quantas vezes, e o ano novo é com dívida nova já. Já começa o dia 26 com peso na consciência, extrapolei e meti o pé na jaca. A marca do dia 26. E aí às vezes a gente compara isso também com uma vida espiritual fria. Passado o Natal, a marca que fica é a marca da preocupação. A segunda-feira vai chegar e aí põe a mão na cabeça e, meu Deus, o que vai ser a partir de agora? Porque a verdadeira experiência com Deus, ela renova esperança. Sabe o que é o dia 26? Para quem vive a verdadeira experiência com Deus? Esperança renovada. Deus é comigo. Aleluia! O Natal me mostrou, o verdadeiro Natal me mostrou que Deus vai de encontro mesmo àqueles que são desprezados. Aleluia! Deus é comigo. Então dia 26 é um dia de renovo, de ação de graça. Senhor, muito obrigado, porque o dia 25 trouxe renovo de forças para mim. Muito obrigado, porque a experiência de Natal me deu forças para continuar caminhando. E é essa marca que ficou no coração daqueles pastores. A palavra do Senhor vai dizer que depois de verem o menino Jesus, eles voltaram glorificando e louvando a Deus. O feriado é maravilhoso, não é verdade? Feriado a gente acorda um pouco mais tarde, a gente está com pessoa que a gente ama. Feriado de Natal, então, né, come um negócio gostoso, uma maravilha, aquela coisa boa. Só que dia 26 não é feriado mais, a vida volta a seguir o teu rumo. Só que para nós que temos uma esperança, que não vive uma fantasia, quando a vida segue, a gente segue glorificando e louvando a Deus. Agora, para quem vive num mundo de fantasia, tudo que eles gostariam era de voltar no tempo e ficar preso no dia 25 para sempre. Porque o dia 25 traz um monte de máscaras que escondem as fragilidades da vida que a gente se depara de novo no dia 26. Dia 26 tudo volta ao normal. Dia 26 eu me deparo com os problemas. Dia 26 eu me deparo com as contas a pagar. Dia 26 eu me deparo com as coisas que eu tenho que fazer. Só que aí a grande pergunta que fica é: como que eu vou chegar no dia 26? O que o dia 25, o verdadeiro Natal, vai deixar para eu encarar a segunda-feira, embora dia 26 não seja segunda-feira, né, mas o dia seguinte. Porque sabe o seguinte, amados, que a gente aprende? Na vida com Deus, a gente tem uma experiência que é chamada na teologia de transcendência. O que é transcender? Transcender significa ir além dos limites naturais. O que é transcender, pastor? É ter experiência com Deus. Sabe quando você fecha o teu olho e você começa a chorar, você começa a sentir a presença de Deus e parece que você é arrebatado do lugar que você está? É a experiência com Deus, a transcendência. Você sai um pouco desse turbilhão de coisa que você está passando e você é levado à presença de Deus de uma maneira tão maravilhosa. E aí alguns falam em línguas, outros pulam, outros caem no chão, outros ficam em silêncio. Cada um se manifesta assim de uma maneira diferente. Você transcende.
Só que na experiência cristã, depois de transcender, depois da experiência, depois da visão, depois do mistério de Deus, da glória de Deus, sabe o que acontece? Meus pés voltam ao chão. Eu transcendo e experimento. Eu transcendo e sou renovado. Eu transcendo e Deus me dá algo que eu precisava muito. E aí depois disso meus pés voltam ao chão. E aí eu volto para casa. Os pastores voltaram depois de ver o menino Jesus. Só que a verdadeira experiência com Deus nos garante uma volta diferente. Eu volto renovado. Eu volto fortalecido. Eu volto louvando e glorificando a Deus, porque eu tive uma experiência com Ele. Finalizo essa mensagem deixando essa reflexão para você nessa manhã ou nessa noite para você que assiste na transmissão. O verdadeiro Natal nos deixa uma lição sobre a verdadeira vida com Deus. A verdadeira vida com Deus me mostra a realidade da minha vida, que eu sou pequeno mesmo. A experiência do Natal me mostra que a palavra que eu recebo, ela me leva para a ação. E quando eu vou para a ação, quando eu tenho experiência com Deus, eu volto depois para minha casa, eu volto depois para minha realidade diferente. O sentimento de abandono e de desprezo que aqueles pastores tinham, deram lugar ao louvor e uma vida de glória ao Senhor. Que nós possamos viver essa palavra e que a vida com Deus não seja apenas como um Natal comercial, uma coisa fria, mas que seja algo vivo para todos nós. Você recebe essa palavra, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Convidar você a, com seus olhos fechados, trazer à memória agora tudo que você ouviu nessa palavra e meditar nessas palavras agora um pouco. Sempre que nós ouvimos uma palavra, nós lemos uma palavra, nós precisamos meditar nela. O que é meditar? É lembrar de novo, pensar de novo naquilo que eu ouvi, naquilo que eu recebi. Antes de orar, medite. Lembre aí tudo que foi falado aqui sobre expectativa que o Senhor gera no nosso coração, experiência que nós precisamos viver, o que a experiência gera. Que você possa sair daqui nessa manhã na certeza daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa viver uma vida com Deus, ir ao mais profundo, voar mais alto, e não apenas declarar, vamos fazer isso, mas fazer isso depressa, fazer o que tem que ser feito, e que essa experiência com Deus, ela possa também mudar a sua conduta, que todas as palavras de preocupação deem lugar às palavras de louvor, de confiança. Saiba que o Senhor está ao seu lado. Você não precisa fingir algo que você não é. Tudo que você precisa é escancarar o seu coração a Deus e pedir: Senhor, me transforma. Senhor, muda em mim o que precisa ser mudado. Senhor, eu quero viver uma experiência verdadeira. Eu não quero, Senhor, viver uma vida espiritual arrastada. Eu não quero viver uma vida espiritual, Senhor, de maneira mecânica, automática, fria. Mas eu quero, Senhor, ter intenção de viver o que o Senhor tem para mim. Senhor, nos dá a intenção de querer realmente, Senhor, te conhecer mais. Que nós não venhamos, ó Pai, apenas deixar a vida seguir sozinho, mas que nós possamos desejar o que o Senhor tem para nós, que nós possamos receber a revelação da Tua palavra, como esses pastores receberam, e ir depressa na direção que o Senhor tem para nós, fazer depressa o que o Senhor tem para nós fazermos, e que nós possamos experimentar mudança
lugar de sentimento no nosso coração, Senhor. Que toda angústia dê lugar à paz, que toda preocupação dê lugar, Senhor, à confiança no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toca o nosso coração, marca, Senhor, a nossa vida. Senhor, nós te pedimos que essa palavra, Espírito Santo de Deus, possa gerar algo diferente em nós, e que nós possamos, Senhor, viver essa experiência de Natal esse ano, na certeza de uma coisa: o dia 25, o momento com o Senhor, esse dia tão especial, Senhor, que seja um dia de renovo de forças, que ao acordar no dia 26, nós possamos acordar, Senhor, renovados, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que não há lugar que Deus não possa acessar, em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, fazemos isso em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Você pode declarar ao Senhor seu muito obrigado. Você pode agradecer ao Senhor por esse tempo nessa manhã, em nome de Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, e eu quero te dar a oportunidade nesse momento, para você desfrutar da presença de Deus, e que você possa buscar, nesse momento, separar, para pedir ao Senhor aquilo que você precisa também para a sua vida, em nome de Jesus. Continue nesse mesmo espírito, louvemos ao Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a seguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, e descanso em Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Meu Deus está no coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo
os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado, ó Pai, por essas lições que recebemos nessa manhã, instrução da tua palavra, Deus. Marca no nosso coração. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão e irmã que se encontra aqui nesse lugar, Senhor, cada família. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, Senhor. Ó Pai, que nós possamos ter um domingo abençoado na tua presença. Ó Pai, um bom retorno para a nossa casa. Que nós possamos, Senhor, desfrutar de um Natal na certeza de uma coisa: o principal é desfrutar da tua presença. O principal é saber que o Senhor está conosco e que possa, Senhor, ser um dia de renovo de forças. Que possamos, Senhor, separar esse dia de Natal, esse ano, para ler a tua palavra e orar e declarar ao Senhor: muito obrigado, porque nesse ano tão turbulento, ó Pai, em ambientes em que nós até mesmo imaginávamos muitas das vezes não saber o que iria acontecer depois, nós vimos que não há ambientes que o Senhor não possa acessar. Nós vimos que mesmo nesse turbilhão de coisas, nós podemos crescer, aprender e avançar. Senhor, que seja um dia de renovo e de ação de graças no nosso coração. E nos ensine, Senhor, a viver uma vida realmente dedicada a Ti. Uma vida de louvor ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, antes de recebermos a bênção do Senhor, eu quero deixar um último aviso que eu acabei me esquecendo. Semana que vem, domingo, dia 27, nós vamos ter o último culto do ano. Então eu quero convidar você a estar aqui conosco pela manhã ou pela noite, no horário que você puder. Nós vamos cear juntos aqui. Nós vamos separar esse tempo também para agradecermos a Deus. E inclusive já tem até a palavra para a semana que vem, uma palavra que vai edificar a tua vida, eu tenho certeza disso. E que nós possamos nos preparar para um 2021 abençoado. A gente não sabe o que nos espera, mas que seja um 2021 abençoado certamente, com a presença do Senhor nos acompanhando e com a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Então que domingo que vem nós possamos estar juntos. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor, uma semana abençoada, em nome de Jesus.